Olha, esse momento talvez seja um dos momentos mais esperados pela criançada num dia de aula. O momento da recreação, o momento do lanche. Mas nós, da TV Web, queremos que esse momento, além de divertido, seja muito saudável. Por isso mesmo, no programa de hoje, nós vamos falar sobre nutrição infantil. Fique ligado com a gente, a TV Web Ipiranga já está no ar. Olha, quem está aqui do meu lado é a Joiane Machado, que já trabalha há quase 10 anos com criança e hoje atua com o Jardim 2, né? Joiane, como é que tu percebe essa alimentação das crianças? Geralmente, o que eles estão trazendo de casa para a escola? Bom, Fernando, geralmente as crianças estão trazendo produtos industrializados, sucos industrializados, biscoitos. Geralmente é o que eles trazem para a sala de aula, né? Batata frita, esquilhos, é o que eles geralmente trazem. Professora, existe um projeto do Colégio Ipiranga que incentiva essa alimentação saudável. Como é esse projeto? Como ele funciona? Bem, nós temos o projeto Quarta da Fruta, onde nós pedimos para que a criança toda quarta-feira traga uma fruta, a sua fruta preferida, né? Sua fruta preferida, pedimos para que eles tragam para a sala de aula e neste dia a gente faz um diferencial na sala. Geralmente nós contamos histórias sobre frutas, sobre a importância daquela fruta e na hora do lanche fazer uma alimentação diferente. Mas nós estamos, na verdade, plantando uma sementinha, né? Plantando uma sementinha para que as crianças continuem com esse hábito saudável. Então, até estendemos aos pais para que esse projeto continue durante a semana, para que os outros dias da semana as crianças também continuem trazendo, né? Estamos ainda nesse processo, incentivando os pais e solicitamos isso. Bom, é isso. Educação é dessa forma mesmo, é uma parceria, colégio e família. A partir de agora você vai saber também, de uma forma bem simples, em dicas rápidas, como implantar uma alimentação saudável para o seu filho. Veja só. E para enriquecer a nossa matéria de hoje, nós trouxemos uma nutricionista, a Tássia Ferreira, que trabalha com educação nutricional de crianças e adolescentes. Tássia, a gente está nessa matéria hoje tentando dar uma dica para esses pais, para que eles possam colocar na lancheira dos seus filhos alimentos saudáveis. Que tipo de alimento ou que alimentos podem ser esses? Então, a nossa dica quando a gente conversa com os pais é menos industrializado possível. Eu sei que na prática do dia a dia, a rotina leva a gente a ir no supermercado e comprar sucos em caixinhas, achocolatados em caixinhas, biscoitos recheados, bolinhos empacotados. Então, pense nisso antes de fazer a compra do mês, por exemplo. Tente priorizar sucos naturais, chocolatados feitos em casa. Você compra o leite, aí você compra chocolatado, mistura, traz numa garrafinha. Bolos feitos em casa, você faz um bolo grande, a criança leva 2 fatias para a escola. Frutas, biscoitos não recheados, já que dentro do recheio tem gordura trans, que é uma coisa muito séria para risco cardiovascular das crianças no futuro, pressão alta, dislipidemias, né, que são as frações do sangue, né, as gorduras, a BOA, a MA, LDL, HDL. Então, isso já é uma doença de adulto e que hoje em dia a gente vê muito frequentemente em crianças de 7 anos a 14 anos, já são adolescentes. E isso tudo você pode prevenir quando você faz uma escolha saudável durante esse período de formação. Depois remediar é muito mais difícil. É muito mais difícil, né, você dar medicação para o seu filho ou ele se tornar uma criança obesa e aí você ter problemas para controlar tudo que decorre de uma obesidade, né, psicologicamente e fisicamente. É claro que muitas vezes quando a gente fala de alimentação, o primeiro fator que a gente pensa é o fator estético, né? Mas é claro que uma alimentação equivocada pode ocasionar outros problemas que podem atrapalhar, inclusive, na aprendizagem dessa criança. Sim, claro. Uma criança, por exemplo, que está acima do peso, que está obesa, que sofre o famoso bullying, hoje que a gente fala muito nas escolas, né? Que ela fica
deprimida, ela fica inferiorizada diante da imagem, né, diante dos colegas. Então, ela evita, por exemplo, fazer educação física, e aí isso já vai trazer outros problemas para ela, porque vira um ciclo, né? Ela não faz educação física porque lá as crianças brincam com ela, ou porque ela não consegue correr tão rápido quanto os outros amiguinhos. E aí, às vezes, por ansiedade, ela come mais, e aí ela engorda mais, sucessivamente ela não vai de novo fazer educação física, e isso vira uma roda, sendo que é o período que ela está crescendo, né? Esse período todo da infância e da adolescência é realmente a base do que ela vai ser quando adulta. Olha que bacana que a nossa nutricionista trouxe pra gente essa tabelinha aqui simples, objetiva, com 10 passos simples que você que é pai, mãe, responsável por alguma criança pode seguir. Tássia, explica pra gente um pouco desses 10 passos simples. É muito importante lembrar que a criança não vai ao supermercado e faz sua compra, né? Ela tem um responsável para fazer isso por ela. Então, não adianta você fazer o que ele quer, você tem que fazer aquilo que é saudável para ele, que é bom para ele. Então, nós trabalhamos sempre com 10 passos para uma alimentação saudável. Tem para adultos e tem para crianças. Eu trouxe o de crianças, né? Então, procure oferecer alimentos de diferentes grupos, quer dizer, legumes, verduras, frutas. São vários grupos alimentares que você pode oferecer. Carboidratos, que são arroz, macarrão. A criança precisa disso para crescer. Proteína, que são carnes, né? Tudo isso está em... boas gorduras, né, como azeite de oliva, não é gordura saturada, aquela que vem dentro do biscoitinho ou desses macarrões instantâneos. Então, procure oferecer, né, no mínimo em 3 refeições por dia, grupos diferenciados, quer dizer, aquela alimentação colorida. Né? Inclua diariamente alimentos como cereais, no caso arroz e milho. Tubérculos, por exemplo, batata, mas não é batata frita, é batata... por exemplo, purê de batata, né? Batata de boa qualidade. Raízes como mandioca, macaxeira, pães e massas, de preferência os integrais, né? E procure oferecer diariamente legumes e verduras como parte das refeições. Então, a criança, desde pequena, ela tem que se adaptar a comer legumes e verduras normalmente na refeição. Não tem que ser aquela coisa que uma vez na vida ela come. Isso tudo depende do exemplo dos pais, né? Ofereça feijões. A combinação arroz e feijão ela é perfeita a nível de proteína para a criança. Então, a criança tem que comer arroz e feijão junto. Ofereça diariamente leite e derivados. Para crescer, para a formação óssea, o leite ele é muito importante. Então, a criança tem que consumir. Tem criança que não gosta de leite. E aí você vai introduzindo aos poucos, né? Alimentos gordurosos e frituras devem ser evitados, né? Isso é evitado para qualquer fase da vida. Então, no momento de formação, é para ela não criar aquele acúmulo adiposo, né? Aquela gordurinha. Então, a gente evita isso para evitar problemas cardiovasculares futuros. Né? Coração, realmente. Evite oferecer refrigerantes e sucos industrializados, balas, bombons, biscoitos, doces recheados, salgadinhos. Então, todos esses industrializados que levam muito conservante, corante, evita, porque isso dá muita alergia de pele na criança e respiratória. Isso é grave, eu vejo muito problema com isso. Diminua a quantidade de sal na comida, né? Tirar aquele saleiro da mesa que às vezes a criança vê o pai fazer como hábito e aí ela vai lá e bota o sal sem necessidade. Estimule a criança a beber bastante água e sucos naturais, quer dizer, vamos evitar aquelas caixinhas, que tem muito sal naquelas caixinhas. Então vamos passar para o suco natural, bate no liquidificador, eu sei que dá mais trabalho, mas é artesanal, é muito melhor, né? Incentive a criança a prática de atividade física, quer dizer, menos horas na frente da TV, menos horas na frente do videogame e praticar realmente, né? 1, 2 vezes por semana, meia hora é o suficiente. Viu só como é simples? São 10 passos que você perfeitamente pode seguir. A Tássia esteve aqui com a gente nesse programa explicando sobre alimentação saudável. Tássia, obrigado. A gente espera que com esse programa os pais tenham um pouco mais de consciência do que seus filhos estão comendo para que cresçam saudáveis e levem esse hábito para o resto da vida. Isso, eu acho que a importância realmente é essa, é reforçar essa relação da escolha dos alimentos saudáveis no crescimento, né? Não é se preocupar isso quando você já tiver uma criança obesa, é você se preocupar do primeiro momento que ela leva lanche para a escola, que ela se alimenta fora de casa, assim como você tem que se preocupar com isso antes dela vir para a escola, já na primeira infância dela. Tássia, outras pessoas que por um acaso ficaram com alguma dúvida ou têm uma outra questão para fazer, elas podem entrar em contato contigo através de que e-mail? Então, elas podem entrar em contato comigo através do Tássia, com 2 S, fsantos@gmail.com.
Pronto, lá elas podem fazer qualquer pergunta, ver todos os dias, dá para responder. Tá, tranquilamente, eu posso atender pelo e-mail. Essa é a nossa TV Web Ipiranga que você de casa também pode participar. Escreva para a gente para esse endereço que está aparecendo na sua tela. Hoje nós viemos até o Colégio Ipiranga, mas na próxima semana nós vamos falar sobre a importância de se fazer uma pós-graduação direto lá da faculdade. Até a próxima!